Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, bom dia, senhor vice-almirante. Esta será a última audição conjunta com a Comissão de Acompanhamento Covid antes da interrupção dos trabalhos na Assembleia da República e, portanto, é com muito gosto que estamos aqui para que o senhor vice-almirante, como de costume, nos dê boas notícias. Esta audição, como todos sabem, eu quero recordar, foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do PSD e dava desde já a palavra ao senhor vice-almirante para, obviamente, fazer a sua intervenção inicial. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Sobre a situação do processo de vacinação em território nacional. Grosso modo, a percentagem de vacinação que nós atingimos em território nacional são cerca de 64% a 65% da população com uma primeira dose e cerca de 49% a 50% da mesma população com uma segunda dose. Neste momento, nós avançamos fortemente as segundas doses da AstraZeneca, uma vez que, estando num período de maior atividade epidemiológica ou pandémica, era uma preocupação avançar o mais rapidamente com as segundas doses. Portanto, nós avançamos muito com as segundas doses, fazendo com que as segundas doses da AstraZeneca, em vez de serem dadas às 12 semanas, fossem dadas às 8 semanas. De todo o universo de pessoas que receberam a AstraZeneca, foram mais de 1 milhão, nós conseguimos neste momento adiantar as doses para 8 semanas, faltando deste 1 milhão ainda algumas segundas doses, porque ainda não fez o tempo, mas as segundas doses que foram adiantadas foram cerca de 550 mil segundas doses e neste momento temos praticamente uma pequena percentagem de pessoas, todos vacinados com 8 semanas, com as segundas doses dentro do prazo das 8 semanas. E quando digo uma pequena percentagem, são cerca de 72 mil pessoas que ainda não tiveram a segunda dose, o que não significa não terem a segunda dose adiantada, é porque ainda há gente que não fez sequer as 8 semanas para apanhar a segunda dose relativamente à primeira dose, outras pessoas que tiveram Covid pelo meio e, portanto, têm que fazer depois aquele período de 6 meses. Relativamente às nossas expectativas, nós temos a expectativa de ter vacinadas 70% da população com uma primeira dose entre 8 e 15 de agosto. E temos a expectativa de ter vacinada a mesma população com 2 doses, ou seja, com vacinação completa, porque a Janssen é só uma dose, com acima de 70% entre 5 de setembro e 12 de setembro. Este processo de vacinação tem tido altos e baixos em termos do ritmo de entrega das vacinas e nós vamos adaptando a esse ritmo. Quando temos mais vacinas, conseguimos vacinar mais, chegamos a vacinar no limite mais de 150 mil pessoas por dia e também já conseguimos, estamos numa média acima das 95 mil vacinas dia neste momento. Durante esta semana, em uma semana e meia, em 2 semanas, foi a semana anterior e a outra, vacinámos 1,7 milhões de pessoas, o que foi bastante considerável. Preocupações, continua a ser a atribuição de vacinas e a chegada de vacinas. Ontem à tarde tive a má notícia que em agosto eram previstas chegar cerca de 600 mil vacinas da Janssen
e tive a má notícia que devem chegar a cerca de 200 mil vacinas da Janssen. O Ministério da Saúde tem estado a tentar compensar estas quebras com aquisições através de parceiros que não estejam a usar já determinado tipo de vacinas, como é o caso da Janssen, ou antecipar vacinas do quarto trimestre para o terceiro trimestre, porque é agora que nos interessa ter o maior número de vacinas. Em termos também genéricos, dizer-vos que as faixas etárias, a faixa dos 50 anos está praticamente fechada, faltam 4%, e eu digo que faltam 4% contando com os infectados que ainda estão em fase de recuperação. A faixa dos 40 anos faltam 11%, a faixa dos 30 anos faltam 25%, e nós já vacinamos cerca de 30% da faixa dos 20 anos, com os infectados são 41%, e depois iremos vacinar a faixa de baixo, se a DGS assim o permitir, nomeadamente a questão das crianças e dos adolescentes entre os 12 e os 16 anos. Este era o primeiro ponto que vos fazia do processo. Também, só para acabar, dizer que a percentagem de vacinação no território nacional já está muito equilibrada. Temos 2 pontos percentuais de diferença entre todo o território, entre regiões de todo o território. As regiões autónomas também estão a fazer os seus próprios processos e nós temos dado vacinas de forma proporcional a essas regiões. E não tinha muito mais para vos dizer, a dizer que neste momento vamos enfrentar 2 semanas de poucas doses, de poucas primeiras doses, porque estamos a pagar muitas segundas doses, e depois vamos inverter, vamos ter mais semanas com mais primeiras doses e menos segundas doses, porque entretanto, como estamos a vacinar poucas primeiras doses agora, daqui a um período vamos ter poucas segundas doses para pagar. E eu terminava a minha intervenção inicial. Muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigada, Sr. Vice-Almirante. A Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD quer cumprimentar o Sr. Almirante na sua pessoa e em si todas as pessoas que estão envolvidas no processo de vacinação, que tem sido de facto um processo de grande complexidade, de grande logística e que tem envolvido muita gente e que, Sr. Almirante, temos a noção que está a correr bem dentro daquilo que é possível, tendo em conta as vacinas disponíveis, mas, por isso, mais uma vez, queríamos congratular-nos e cumprimentá-lo a si e todas as pessoas profissionais de saúde que estão muito empenhados em levar este processo até ao fim. Aproveitando esta, que naturalmente será, já foi aqui dita, a última audição desta sessão legislativa, eu gostaria de lhe perguntar se, numa conferência esta semana em Coimbra, o Sr. Almirante terá dito que Portugal completa a vacinação em setembro. E eu gostaria que pudesse explicar o que é que isto significa em termos de cobertura vacinal, número de primeiras doses administradas, vacinação completa, faixas etárias abrangidas e imunidade de grupo. Nós sabemos que cientificamente a imunidade de grupo está agora a ser questionada, que tendo em conta esta variante delta não se atingirá eventualmente nos 70%, mas gostaria de ter também a sua opinião sobre esta matéria e, Sr. Vice-Almirante, gostava de lhe perguntar, já o ouvimos dizer publicamente que estaria disponível para uma terceira dose, se assim houvesse continuação desta task force, e uma terceira dose, se fosse esse o caso, e eu pergunto-lhe se isso tem estado em cima da mesa, a sua continuidade à frente deste processo que está a correr muito bem. Depois queria também perguntar-lhe que houve uma recomendação do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças no sentido de as pessoas recuperadas de Covid serem imunizadas também com 2 doses. O Grupo Parlamentar do PSD, na altura, requeriu ao Governo que pudesse seguir esta recomendação, como, aliás, a maioria dos Estados-membros já o faz. Nós não obtivemos resposta. Sabemos
que isto é uma decisão da DGS, mas eu pergunto, caso Portugal decidisse pela proteção máxima e adotasse o esquema vacinal de 2 doses para ex-infectados, eu pergunto-lhe se haveria vacinas suficientes. Sabemos que a disponibilidade das vacinas vai sendo, e o Sr. Almirante vai adequando à medida, o programa de vacinação à medida que chegam as vacinas, mas eu pergunto-lhe se isto complicaria o processo vacinal. E a minha pergunta tem só a ver com isto, é porque queríamos perceber se esta restrição que é aplicada tem somente a ver com a questão da logística e da dificuldade das vacinas, ou se é mesmo uma recomendação científica, se tem cariz científico o facto de, com uma dose, os recuperados de Covid ficarem suficientemente imunizados. Depois, em 2 de julho, o Governo anunciou que Portugal era líder da vacinação contra a Covid-19 na União Europeia, utilizando para o efeito um gráfico retirado da plataforma Our World in Data, cuja fonte é o Ministério da Saúde. Nesse gráfico estava indicado que em 2 dias Portugal tinha ultrapassado a marca das 200.000 doses de vacinas administradas. Este é um número que não bate certo com os números da Task Force de Vacinação, nem da própria DGS, sendo que a base de informação é a mesma. Eu pergunto, Sr. Almirante, Portugal atingiu algum dia a marca das 200.000 doses de vacinas administradas conforme indicação do Our World in Data? Confirma que a plataforma de informação da Task Force e da DGS é a mesma que a do Ministério da Saúde, pelo que não poderá o Ministério da Saúde ter tido acesso a fontes diversas, de origem diferente. Naturalmente, eu vou mesmo terminar, Senhora Presidente, e depois queria colocar aqui uma questão que me tem sido trazida por muitas pessoas do Algarve, nomeadamente alguns dos colegas nossos do Algarve, dizendo que não está a ser possível agendar a vacinação em nenhum dos concelhos do Algarve. Eu perguntava-lhe, Sr. Almirante, se isto tem terá com certeza, mas há quem diga que não há vacinas no Algarve. Eu gostava que pudesse explicar e esclarecer esta situação, porque há de facto pessoas que não conseguem agendar em nenhum dos concelhos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu passo agora a palavra ao Sr. Vice-Almirante para responder, faz favor. Senhor Vice-Almirante, parece que está sem som. Peço-lhe desculpa. Tenho que ligar... Sim, eu é que peço desculpa. Faz favor. Respondendo de forma cronológica às perguntas, portanto, a completar a vacinação em setembro e a imunidade do grupo. Nós temos previsto, no fim de setembro, termos capacidade de vacinar mais de 90% da população completa, portanto, significa que não haverá mais elegíveis para primeiras doses, e estamos a acabar o processo das segundas doses. Portanto, no fim de setembro teremos 82% dessa população com segundas doses, o que significa que a população calculada será entre 85% e 90%. Portanto, estamos praticamente a acabar o processo. Sobre a imunidade de grupo, aos 70%. De facto, há uma discussão muito forte sobre a imunidade de grupo. O que nós notamos nos nossos gráficos é que o processo de vacinação não só protege da doença grave e da morte e do internamento, mas também, de alguma forma, condiciona a incidência. E, portanto, deve haver uma relação. Essa relação ainda não está bem estruturada, ou há uma discussão científica sobre ela, mas tudo indica que sim, e nós acreditamos que acima dos 70% vamos ter reflexos na nossa incidência, presumivelmente, de forma muito positiva. Sou disponível para uma terceira dose, e se isso está em cima da mesa. Eu julgo que a interpretação das minhas palavras foi retirada, não de contexto, mas foi feita de uma forma abusiva, se me permite a interpretação, porque o que me perguntaram é se eu estava disponível para uma terceira dose. E o que disse é que a senhora, a jornalista, estava disponível para uma terceira dose porque o militar está sempre disponível. E o militar obedece às Forças Armadas e as Forças Armadas ao poder político. Eu não disse mais do que isto e julgo que compreenderão a minha posição. Portanto, eu farei o que a minha hierarquia decidir que faça. Portanto, não me caberia a mim dizer na altura não estou disponível ou sim estou disponível. Eu que lhe disse, eu sou militar e cumpro regras que são conhecidas de todos. Sobre recuperados do Covid, uma dose ou 2 doses. Não há nenhuma limitação logística
para fazer 2 doses, porque na altura haveremos de ter mais vacinas, já estamos a chegar ao fim, teremos uma taxa de vacinação ou um ritmo de vacinação menos elevado e não haverá limitação em número de vacinas, portanto estamos a falar de 450 mil vacinas, grosso modo, que é a diferença, nós tivemos 900 mil recuperados, é a diferença de vacinar com uma dose ou com 2 são 450 mil vacinas. Portanto, não parece que seja um problema, eu julgo que é mesmo um problema científico e um problema da DGS, e é a DGS que está, portanto, a liderar isso, e eu não tenho comentários a fazer mais sobre isso. Sobre as 200 mil doses e a vacinação, o que aconteceu foi que nós estamos todos ligados às mesmas fontes. Só que a certa altura, na SPMS, portanto, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que têm o controle das tecnologias de informação, foram acrescentados os registros da Madeira e dos Açores. E quando se acrescentaram os registros da Madeira e dos Açores, isso criou um erro, no sentido em que de repente apareceram um conjunto de inoculações que não estavam registadas. Portanto, nós nunca tivemos mais de 200 mil inoculações, aliás, eu não tenho agora de cor, mas acho que o nosso recorde foram 156 mil inoculações por dia, e nós avisámos imediatamente que o erro existia, e o erro foi corrigido, e nós, aliás, nós e a DGS transmitimos os dados corretos. Não é cultura, não é a saúde, não é o que exporta a todos. O quê? Não parece. Bem, está alguém com o microfone ligado. Bem, só para terminar também... É verdade, mas não é aqui, Sr. Vice-Almirante. Eu peço quem esteja a assistir a esta reunião, por favor, desligue o microfone. Obrigada. Só para acabar muito rapidamente, isto foi um erro não intencional, foi um erro de quem anda a manipular as bases de dados e, portanto, nós batemos recordes, sim senhor. Foi uma semana depois, porque nesta semana em que isto aconteceu, já estávamos com vacinações superiores a 700 mil vacinas por semana, portanto, uma vacinação muito elevada. No entanto, não foi a semana em que fizemos 1 milhão de vacinas, fizemos 1 milhão de vacinas na semana a seguir. E houve aqui um problema de contabilização, mas não foi intencional, foi dos indivíduos que estruturam os dados e que trabalham os dados, que a certa altura incluíram os dados da Madeira e dos Açores, não divididos pela população também da Madeira e dos Açores. Portanto, deu aqui um aumento disto. Sobre os agendamentos, se não há vacinas no Algarve. Bem, eu tenho ouvido diversas queixas de não há vacinas no Algarve, não há vacinas do Norte, etc., por causa dos autoagendamentos. Na realidade, nós só podemos agendar as vacinas que existem. É como um comboio que tem 2 carruagens, 3, 4 ou 5 carruagens. Quando essas carruagens estão cheias, em cada região o comboio parte, ou seja, temos que esperar para a próxima semana para agendar mais pessoas e abrir os agendamentos. De facto, nós temos tido agora uma fase em que temos menos primeiras doses do que tínhamos há 2 semanas atrás ou há 3 semanas atrás, mas isso é cíclico. O ritmo das primeiras doses baixou agora, mas o ritmo das segundas doses está muito elevado. E depois vai baixar o ritmo das segundas doses e aumentar o ritmo das primeiras doses, abrindo muito mais rapidamente os autoagendamentos e fazendo uma descida etária também e geográfica desses autoagendamentos de uma forma muito mais rápida. Espero ter respondido a tudo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vice-Almirante. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Telma Guerreiro. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo e agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua incansável disponibilidade, a sua ação e capacidade de envolvimento tão importante. Esta semana, no debate da Nação, debate onde foi discutido o estado do país e é feita a avaliação sobre a ação governativa, todas as referências sobre o processo de vacinação foram positivas. Em consciência sabemos que não pode ser diferente. Portugal está entre os países do mundo mais avançado no processo de vacinação, temos 49% da população com vacinação completa, a adesão à vacinação em Portugal tem sido extraordinária. Um estudo do Instituto de Saúde Pública do Porto revela hoje que 2 meses e meio de vacinação evitaram 700 mortes em Portugal. Em Portugal administraram-se mais de 1 milhão de vacinas numa semana.
Temos cerca de 300 centros de vacinação espalhados por todo o país e acho que cada um de nós já visitou pelo menos um centro de vacinação e conseguimos, enfim, registar e testemunhar a forma como estão organizados, as parcerias que lá estão dentro. Temos cerca de 4.700 profissionais que são a engrenagem deste processo, aos quais não nos cansaremos de agradecer e de reconhecer todo o esforço. O equilíbrio territorial de vacinação, ao qual o Sr. Vice-Almirante é muito sensível, está respeitado. Portugal é um exemplo em termos solidários. Vai triplicar a oferta de vacinas aos PALOP e Timor-Leste. Temos cerca de 250.000 migrantes vacinados. Para garantir que ninguém fica para trás, foi criada uma plataforma e uma rede de parceiros nacional e regional para garantir que os migrantes sem número de utente também fossem todos vacinados. Sou testemunha e posso testemunhar o processo do Baixo Alentejo, que correu muito bem, está a correr muito bem, e a sua enorme relevância para o território. São tantos exemplos de que o processo de vacinação está a correr bem em Portugal. Mas também sabemos que o ritmo e a aceleração do processo de vacinação trazem constrangimentos e também sabemos que os desafios são um ato contínuo neste processo novo. Por isso deixo-lhe algumas perguntas. Que avaliação faz o Sr. Vice-Almirante da modalidade de casa aberta? Também um dos desafios que temos tido são as filas de espera. O Sr. Vice-Almirante sugeriu a ideia da criação de um sistema de senhas por SMS. Eu gostava de que pudesse explicar melhor como pode funcionar e se tem garantias de que vai ser possível este sistema. Sobre a vacinação aos migrantes, tem sido um processo contínuo, como aqui já disse, de ajustes. Era importante que fizesse um ponto de situação de como está a decorrer. E, claramente, neste processo que é novo, é inesperado nas nossas vidas, perante cada desafio e cada novidade, temos sido capazes. Portugal tem sido capaz. Estamos certos de que assim continuará. Não lhe faltem energias, Sr. Vice-Almirante, pois, tal como diz, já vemos a luz ao fundo do túnel. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. deputado Moisés Ferreira, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Coordenador da Task Force, agradecer mais uma presença nesta comissão. São três questões, na verdade. Gostava que nos pudesse dizer como é que está a adesão à vacinação por faixa etária. Nós, neste momento, estamos, enquanto país, a vacinar já faixas mais jovens, pelo menos com a primeira dose das várias vacinas. Eu creio que era importante nós percebermos se a adesão continua alta ou se há alguma variação nessa adesão por faixa etária, até para poder haver algum tipo de comunicação, enfim, mais diferenciada para a adesão à vacinação. Independentemente daquilo que é fixado cientificamente como o limiar para a imunidade do grupo, creio que o objetivo será sempre o de ter altas taxas de cobertura vacinal, aliás, como em Portugal existem para as outras vacinas, acima dos 90%. E por isso era importante perceber se, por exemplo, na faixa dos 40 anos, na faixa dos 30 anos, na faixa dos 20 anos, que já está parcialmente aberta, etc., se a adesão continua alta. Eu creio que deve haver formas de conseguir medir isto, seja pela adesão ao autoagendamento, seja pelos sim, não, às SMS para a vacinação, ou seja, pela comparência ou não nos centros de vacinação. A segunda pergunta tem a ver com este período que estamos a atravessar, em que parece existir novamente alguma carência de vacinas, pelo menos para as primeiras doses, como já aqui foi dito, e que tem levado a que o autoagendamento para determinadas idades esteja suspenso ou, pelo menos, muito preenchido e com alguma dificuldade de acesso. Eu gostava apenas de perguntar se isto se deve novamente a algum incumprimento contratual com a entrega de vacinas. O Sr. Coordenador já disse que estava à espera de receber para agosto 600.000 vacinas da Janssen, chegarão apenas 200.000. Eu gostava de perceber também para julho quais eram as previsões e o que é que se concretizou ou não, para perceber também
a que é que se deve este momento em que está a haver alguma dificuldade de agendamento e de acesso a primeiras doses para idades mais baixas. A terceira questão tem a ver, então, com o que se pensa e o que é que o Governo, em conjunto com a Task Force, está a pensar fazer para contornar esta atual situação de alguma carência a mais. O Sr. Coordenador já disse que a tutela, o Governo, estará a tentar antecipar algumas entregas do quarto trimestre, mas aqui a minha questão é se isto resolve, ou seja, se houver um problema de entregas e de cumprimento dos contratos no terceiro trimestre, se esta tentativa de antecipação do quarto trimestre é realmente uma solução que pode vir a resolver. Para terminar, ficamos com uma dúvida da intervenção inicial. Creio que o Sr. Coordenador disse qualquer coisa como o Governo está a tentar negociar com os parceiros a entrega em Portugal de algumas vacinas que já não estarão a ser utilizadas por parte dos parceiros. Creio que foi assim o termo. Suponho que parceiros sejam outros países. Eu gostava de perguntar porque é que já não estão a ser utilizadas essas vacinas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Assim que estiver em condições, temos que cumprir todas as regras escrupulosamente. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Almirante, agradecendo mais uma vez a sua presença e a atualização da informação sobre o processo de vacinação no nosso país. Eu gostaria de começar pelo seguinte: o Sr. Vice-Almirante muitas das vezes coloca como preocupação, ainda hoje mais uma vez colocou como preocupação o fornecimento e a disponibilidade de vacinas e, aliás, temos visto, houve de facto um ritmo de vacinação mais acelerado na primeira quinzena do mês de julho, mas aceleração essa que agora, com os dados que o Sr. Vice-Almirante nos transmitiu, de facto o número de inoculações agora nesta semana é mais reduzido. Como sabe, aliás, nós temos abordado por diversas vezes essa questão aqui. Um dos aspectos que nós consideramos que seria essencial era, de facto, que o Governo tomasse medidas para aumentar o fornecimento de vacinas no nosso país e, de facto, para que fosse possível a aceleração da vacinação, ou que fosse possível a vacinação da população o mais rapidamente possível. Não têm sido adotadas essas medidas, nomeadamente através da compra de vacinas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, mas a questão que eu gostaria de fazer ao Sr. Vice-Almirante é, na sua opinião, o que é que considera que seria necessário para que houvesse um maior fornecimento de vacinas no nosso país e para que se pudesse acelerar a vacinação e conseguíssemos ultrapassar as dificuldades que têm existido, de atrasos, de incumprimentos por parte das empresas farmacêuticas e permitisse, de facto, uma vacinação mais rápida da população. Eu gostaria também de lhe perguntar o seguinte: se nos podia, se tiver esses elementos, se nos podia aqui de uma forma mais detalhada dizer que o número de vacinas que foram recebidas pelo país agora nesta primeira quinzena de julho, o que é que está previsto agora até ao final da segunda quinzena de julho e quais é que são as perspectivas para agosto e setembro, mas, se possível, naturalmente, aquilo que era o previsto inicialmente e aquilo que tem como elemento neste momento que se perspectiva chegar ao nosso país, também para percebermos essa evolução, porque foi sendo dado esses elementos e eu creio que isso nos permitiria também ter uma noção da perspectiva agora nas próximas semanas e nos próximos meses. A segunda questão que gostaria de abordar prende-se com um aspecto de enorme preocupação, porque quando estamos num momento em que o objetivo, e é dito por todos,
todos, temos que acelerar a vacinação. E tem sido feito um esforço com as vacinas que têm chegado a Portugal, de que haja mais portugueses vacinados. Tem-nos chegado várias preocupações por parte de trabalhadores em que algumas empresas não pagam o dia de salário dos trabalhadores que se vão vacinar e trabalhadores em que, tendo marcada a vacina, mas não tendo hora de agendamento, a empresa não autoriza o dia para essa vacinação. Obviamente, termine, senhora Vou deputada. terminar. Pensava que era 4 minutos. Peço desculpa, não, senhora são 3. Presidente. Então deixe-me só concluir esta ideia, deixo o restante depois para a segunda ronda. Mas permita-me que esta é uma questão preocupante, não é? Porque quando queremos vacinar todos, e naturalmente a proteção dos trabalhadores é aqui de enorme importância, já questionámos o Governo sobre isto, consideramos que o Governo deve tomar as medidas necessárias e criar as condições para que todos sejam vacinados e para que ninguém seja prejudicado do ponto de vista dos seus rendimentos e dos seus direitos. A questão que eu gostaria de lhe formular, naturalmente porque não depende de si a resolução deste problema, mas a questão é que como é que observa e como é que olha para esta situação, atendendo de facto a este objetivo prioritário que é vacinar todos mais rapidamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Eu pedi aos senhores deputados que tivessem atenção ao tempo. Eu, de facto, não gosto de interromper, que eu sei que interrompo o raciocínio, mas faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Vice-Almirante e, então, para fazer jus a este repto, vou diretamente às perguntas. Já que foi falado a situação sobre o autoagendamento acima dos 23 anos, que está estagnada há algumas semanas e já está identificado que tem que ver com falta de vacinas, de estoque de vacinas. Falou o Sr. Vice-Almirante e falou a Sra. Ministra da Saúde, salvo erro, nesta semana ou no final da semana passada, sobre, por um lado, permutas com outros países que têm algum excesso de alguma das vacinas para esta fase e, por outro lado, a antecipação de vacinas que viriam mais tarde para agora. E, portanto, eu perguntava-lhe, como até costuma-nos trazer aqui o PowerPoint que explica o calendário de fornecimento das vacinas, se calhar tem isso previsto para fazer eventualmente ao longo desta audição, mas seria muito útil termos uma perspectiva de novo calendário e particularmente de quando é que a faixa dos 18 anos iniciará, já sabemos quando é que completará, mas iniciará, pelo menos massivamente, a vacinação. Uma questão que nos tem chegado repetidamente ao Grupo Parlamentar do CDS tem que ver com o agendamento da segunda dose face à mobilidade em férias agora no país e perguntava-lhe como é que isso se faz, porque as linhas telefónicas não dão resposta e tendo a vacina, a primeira dose no local de residência, mas uma segunda eventualmente no local de férias e as pessoas não querendo deixar de ter a segunda dose, mas sendo difícil fazer essa gestão, como é que isso pode ser feito, se está previsto? Em relação também ao tema do estoque de vacinas, eu se bem percebi o que diz face ao calendário inicial, vamos ter menos vacinas no quarto trimestre para poder vacinar mais agora, e eu percebo esse critério. Mas, alguns entre o terceiro e o quarto trimestre, vamos ter que tomar decisões que têm a ver com a vacinação, assim a DGS o entenda, pelo menos da faixa 16-12, 18-16 parece ser relativamente consensual, mas nos 16-12 não. Há vários países que já tomaram a decisão e aguardam vacinas para iniciar esse processo, outros já o completaram e até já discutem a vacinação abaixo dos 12. E, portanto, por um lado temos este grupo de pessoas, é um grupo significativo, de 1 milhão e qualquer coisa, ou pelo menos de 1 milhão, e depois temos a questão da terceira dose, que aqui já foi falada, de eventualmente de reforço para as pessoas mais velhas ou grupos específicos como os profissionais de saúde. E eu pergunto-lhe, não querendo, eu sei que tem que gerir os problemas na medida em que eles aparecem, mas se há menos vacinas nesta altura, como é que prevê que isto venha a ser resolvido? E termino esta primeira ronda perguntando-lhe exatamente se tem conhecimento ou se já está em curso algum estudo serológico que permita ter uma ideia massificada de qual é que é a duração da imunidade destas várias vacinas para podermos perceber qual é a necessidade de uma terceira dose para estas várias vacinas também. E parece-me que esse é um dado para uma boa decisão com base científica para poder então acautelar e articular estas duas linhas de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados que está a participar à distância se quer usar da palavra. Não? Não temos pedidos de palavra? Não. Então, passo desde já a palavra ao senhor coordenador. Senhor vice-almirante, faz favor, para responder. Muito obrigado. Eu vou também tentar responder de forma sequencial. Portanto, a avaliação da Casa Aberta. A Casa Aberta foi criada para ir buscar as pessoas da faixa etária, no fim da faixa etária, quando a faixa etária já está a sair de vacinação. Portanto, aos últimos moicanos, se me permitem usar a analogia. E tem funcionado muito bem para esse processo. Portanto, a Casa Aberta não altera significativamente o agendamento, porque é uma percentagem ínfima dos agendamentos diários, porque estamos a falar de faixas etárias que já saíram praticamente, estão em 95% ou em 90% já vacinadas e, portanto, vão aparecendo lentamente. Depois tivemos um período em que tivemos que usar o método Casa Aberta de agendamento quando tivemos que fazer o agendamento rápido e massivo das segundas doses da AstraZeneca de 12 semanas para 8 semanas. E aí houve uma maior afluência no modelo Casa Aberta e algum problema em termos de filas, etc. No entanto, no pior momento das filas, nós tivemos 7% dos centros de vacinação com mais de 1 hora de espera. Isto também era um dado que gostaria de passar, porque às vezes, claro que a imprensa, e é natural que assim aconteça, mostra as coisas que não correm bem, mas não, são umas árvores, não estou a dizer que é uma árvore, mas são umas árvores no meio de uma floresta grande. O que é que nós pretendemos agora? Pretendemos fazer um método de agendamento alternativo ao que nós temos. Porquê? Porque nós temos basicamente 3 métodos de agendamento. Um centralizado, um local, feito pelos Centros de Cuidados de Saúde primários, que pouco a pouco foi desaparecendo, porque foi muito importante na população mais idosa, agora é menos importante, e este da Casa Aberta. Só que o Casa Aberta é um processo desordenado, que pode criar filas indesejáveis. E por isso o que nós estamos a tentar fazer é o Casa Aberta ordenado. E como é que fazemos isso? Através de senhas eletrónicas que são distribuídas pelo número de vacinas que nós calculamos que podemos dar naquele dia, numa modalidade mais livre. Imaginem que um centro dá 1000 vacinas, pode atribuir no fim do período 200 vacinas, portanto 200 senhas eletrónicas com um horário pré-definido, e as pessoas capturam por telemóvel essas senhas através de um processo de registro e aparecem lá com a senha e são vacinados, portanto um sistema mais livre. A vacinação dos migrantes, nós temos os migrantes mais desfavorecidos, porque há migrantes que foram vacinados dos países da comunidade europeia e de outros migrantes, e portanto no processo normal. Nos migrantes mais desfavorecidos nós temos feito o máximo que podemos, acelerando os processos e até facilitando de alguma forma o controle que devíamos fazer para não os empurrar para fora do processo e ao contrário, atrair as pessoas para dentro do processo. E temos vacinado, eu não tenho os dados corretos, mas para cima de 25 mil migrantes já foram vacinados nessa situação. Estamos a falar dos mais desfavorecidos, que também são os de maior risco para eles próprios e para a comunidade. Sobre a adesão à vacina nas diferentes faixas etárias, até agora nós não temos sintoma nenhum que haja uma falta de adesão ao processo de vacinação, mesmo nas faixas etárias mais novas. Deixe-me dizer que, naquele momento de maior aflição, do 1 milhão de vacinas, e em que houve filas, etc., houve pessoas que faltaram depois ao agendamento. Essas pessoas, no total do país, foram 2,7% de pessoas. E é 2,5% de pessoas que recusam o agendamento. Portanto, estas 2,7% são pessoas que agendaram e depois não compareceram ao processo de vacinação. Os 2,5% é as pessoas que recusam o processo de vacinação, dizendo não aos SMS. Portanto, não nos parece que haja, para já, uma preocupação elevada. No entanto,
como é evidente, temos de estar sempre muito atentos e preocupados com este tema, porque é um tema que é importante, até porque agora com a internet e a cultura das redes sociais obriga a estarmos sempre atentos a isto. Sobre o período, sobre o processo das vacinas e os timings, isto tentando responder aqui de forma congregada a mais que uma pergunta, nós basicamente estamos a ter mais vacinas do que estava previsto da AstraZeneca, porque a AstraZeneca está a compensar o que não nos deu, só que neste momento as vacinas da AstraZeneca praticamente não têm utilidade, porque a faixa dos 60 anos está praticamente toda vacinada, estamos a vacinar as últimas segundas doses, portanto temos essas vacinas em excesso. Não temos em excesso, são as vacinas que fazem parte do plano ainda com utilidade. Uma delas é a Janssen. O que é que aconteceu? A Janssen, em julho, tinha prometido entregar 800 mil vacinas e entregou, grosso modo, 260 mil vacinas. Em agosto, 600 mil vacinas, e ontem tivemos a notícia que nos ia entregar 220 mil vacinas, e tudo isto prejudica, como é evidente, as nossas expectativas e a nossa vontade de vacinar a população portuguesa. De facto, o Ministério da Saúde conseguiu negociar com a Noruega a entrega de 295 mil vacinas, o que veio compensar de alguma forma estas quebras na entrega, e esses são, digamos, os grandes incumprimentos, porque a Moderna e a Pfizer têm cumprido com o que prometem e graças a Deus, que são bastante fiáveis nas suas entregas e temos tido uma boa relação. Sobre as transições, porque é que nós não vamos buscar outro tipo de vacinas? Este assunto já foi aqui debatido. Nós estamos dentro do quadro europeu e dentro do quadro das vacinas que são reguladas e autorizadas pela EMA e é dentro desse quadro que nos movemos, e movendo-nos desse quadro temos as limitações que são conhecidas e, portanto, as vacinas que temos são as que estão disponíveis. Sobre as prioridades dos trabalhadores, custa-me a crer que as empresas façam isso, não é? Porque até por um motivo de racionalidade, não é? Um trabalhador que seja contagiado vai ter que estar no mínimo 14 dias fora do serviço e, estando contagiado, pode contagiar a unidade fabril ou o comércio ou o que for. Portanto, as empresas não permitirem que o trabalhador use um dia para ser vacinado, julgo que é uma visão muito curta desses empregadores. Tenho a esperança que isso não seja uma coisa generalizada, mas uma exceção, que há sempre exceções, mesmo quando as coisas são evidentes. E tenho essa esperança. Agora, que o processo de vacinação deve ser uma elevada prioridade para todos, para os jovens e para todas as outras pessoas, para os trabalhadores, para os empregadores, para todos os outros. O problema do local de férias e do agendamento. Nós gostaríamos de facilitar a vacinação aos portugueses, porque facilitando a vacinação aos portugueses, facilitávamos o próprio processo de vacinação acelerando. Mas, de facto, é quase impossível, se não... É impossível, na minha perspectiva, e não consigo fazer isso, desmontar 300 centros de vacinação e concentrar uma percentagem elevada no Algarve para as pessoas poderem tomar a segunda dose quando estão de férias. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é um intervalo de 1 mês. Eu acredito que os portugueses, com as diversas formas de agendamento que têm, conseguem de alguma forma flexibilizar os seus agendamentos para garantirem que conseguem tomar a primeira dose e a segunda dose no seu local de residência ou de trabalho, evitando estes problemas. Portanto, nós não podemos vacinar as pessoas que estão de férias deslocadas, porque isso tornaria o processo impossível de controlar e a infraestrutura para manter o processo de vacinação seria muito mau, sofreria muito. E também gostaria de referir o seguinte:
quando se diz que nós estamos a vacinar a um ritmo menos elevado, nós na segunda-feira vacinámos acima de 98 mil, na terça acima de 98 mil, ontem, quarta-feira, devemos ter vacinado 97 mil, e, portanto, quando nós estávamos a vacinar a 40, 50 mil, já se achava que o ritmo era muito elevado. Quando passámos para 100 mil, tinha acontecido um milagre. Nós estamos agora praticamente nos 100 mil de forma regular. Só que, infelizmente, temos que pagar muitas segundas doses que foram dadas também num processo de aceleração e, portanto, faz parte do processo. E as vacinas, como disse, eu gostaria imenso de ter mais vacinas para poder estar sempre a crescer o ritmo de vacinação, quer de primeiras, quer de segundas doses, porque as duas coisas têm que ser acompanhadas, mas isto é uma onda entre primeiras e segundas doses, e nós privilegiamos, neste período em que houve um recrudescimento pandémico, privilegiamos ao máximo uma estratégia que desse a máxima segurança e combatesse a incidência da melhor forma possível no território nacional todo. E sobre estudos serológicos, o que tenho para dizer sobre isto portanto, isto é uma área nitidamente da DGS e do Infarmed. Eu não tenho, digamos, se me permitem, analogias de estudos para estar a falar sobre isto. O que vos posso dizer é que, das conversas que tenho e da informação que tenho disponível, é que tudo indica que haverá uma proteção elevada durante muito tempo das vacinas através do mecanismo de memória das células, muito mais do que dos anticorpos. Mas isso está a ser estudado, eu não vos consigo adiantar muito mais do que isso, mas as notícias são mais boas do que más. Portanto, enfim, era isto que queria dizer. Espero ter respondido o mais rápido, o melhor que pude a todo o conjunto de perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vice-Almirante. Passo novamente agora para uma segunda ronda, que lembro, senhoras e senhores deputados, que o tempo que dispõe é 1 minuto e meio. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Susana Correia, que está a participar à distância. Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora Vice-Almirante, chegados aqui e com a periodicidade com que temos ouvido o senhor Vice-Almirante, permitam-me sublinhar os objetivos deste plano de vacinação, claramente apresentados pelo senhor Vice-Almirante na sua primeira audição, nesta comissão: salvar vidas, ganhar a resiliência, libertar a economia e a sociedade do vírus. E sublinhar a evolução positiva deste processo, comprovado por esta audição. A forma como tem sido gerido este plano para atingir os objetivos primordiais, não desviando o foco, mesmo surgindo situações pontuais que necessitam de resolução, verifica-se um acompanhamento no terreno de tal forma eficiente, não colocando em causa o objetivo último de atingir a imunidade do grupo. Senhor Vice-Almirante, é consensual, e esta audição prova isso, a nota positiva que lhe agradecemos a este processo tão complexo como tem sido o processo de vacinação. O trabalho, o esforço, as medidas aplicadas para a proteção das pessoas mais vulneráveis, a articulação e a coordenação efetuada para levar as vacinas às pessoas nos casos mais complicados de isolamento, dificuldade de acesso e iliteracia, que foi aqui apresentado na primeira audição, infelizmente hoje já não foi necessário referir, a forma eficiente como reagiu e reage ao atraso de entrega de vacinas, não desviando nunca o foco de alcançar os objetivos e as metas da imunidade do grupo. Senhor Vice-Almirante, não lhe deixo nenhuma questão, deixo-lhe um agradecimento e, na sua pessoa, a todas as pessoas que diariamente viabilizam este processo de vacinação primordial para este combate. Muito obrigada e votos de muita força e de muita energia. Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Sandra Pereira. Faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente vou reiterar que o processo de vacinação possa decorrer de acordo com as expectativas que o senhor Almirante nos trouxe aqui, e que em setembro ou outubro, na próxima audição em que estivermos aqui,
possamos já estar a falar de todas as metas que nos trouxe aqui hoje devidamente alcançadas. Isso é o que nós desejamos. Eu queria só deixar-lhe aqui um desafio. Estamos a começar a discutir se a vacinação deve ou não ser obrigatória. Eu não vou entrar nessa discussão, nem sequer lhe vou pedir a sua opinião sobre isso, mas o que eu queria dizer é que temos que usar todos os esforços para convocar as pessoas para o processo de vacinação. E eu, em jeito de desafio também ao Ministério da Saúde e à DGS, e também ouvi-lo assim sobre esta ideia de se promover uma campanha nacional, até com figuras públicas, porque são evidentes as vantagens da vacinação, elas estão aí, como o Sr. Almirante expôs aqui, e muito bem, e, portanto, convocarmos as pessoas para o processo de vacinação e fazer-se uma campanha nacional de grande âmbito mediático e com pessoas líderes de opinião para podermos trazer mais gente para este processo de vacinação, que é um desígnio nacional de todos nós. Muito obrigada e continuação de bom trabalho. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Coordenador, mais uma vez. Eu queria, nesta segunda ronda, na verdade, relevar ou sublinhar algo que foi dito, que é da alta taxa de adesão à vacinação em todas as faixas etárias, porque isso mostra que, havendo uma comunicação sincera com a população, não é necessário avançar para outras coisas, como a imposição da obrigatoriedade, da vacinação, etc., que provavelmente até teria efeitos contrários e perniciosos. Portugal tem uma boa tradição desse ponto de vista, tem uma alta adesão da população a todas as vacinas que, por exemplo, estão no Programa Nacional e, pelos vistos, mantém essa alta adesão. Havia às vezes receio por parte dos mais jovens não poder aderir, etc., porque notavam algum distanciamento em relação ao perigo da Covid-19. Pelos vistos, esse receio é infundado e ainda bem. E, portanto, aquilo que nos parece é que é preciso continuar a comunicar de forma séria com as pessoas, não de forma paternalista, mas cara a cara e de forma horizontal com as pessoas e, portanto, aquilo que se depreende daqui é que o grande problema neste momento é garantir abastecimento e fluidez na forma como o processo decorre e, portanto, evitar que hajam novos ruídos, nomeadamente estas discussões sobre obrigatoriedade que, inevitavelmente, aparecem, mas que provavelmente não resolveriam problema nenhum, até colocariam outros problemas em cima da mesa. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor. Depois de devidamente desinfetado o microfone, obviamente. Faz favor. Muito obrigada. Eu gostava de colocar duas perguntas muito específicas neste momento de situações que nos têm chegado também por via dos cidadãos. E uma primeira prende-se com o seguinte: a dificuldade de novo agendamento de vacina a quem já teve um agendamento inicial, mas que, por entretanto ter estado em situação de isolamento, não foi possível tomar a vacina e que agora tem dificuldade em fazer novo agendamento, seja através da plataforma, que não é possível porque já tinha um primeiro registro, seja através do próprio centro de saúde. E esta questão torna-se um bocadinho, ou seja, é um pouco mais preocupante
em particular para as pessoas do sexo feminino com idade inferior a 50 anos, em que a Casa Aberta aqui, também tendo em conta as limitações da vacina, estou a pensar na vacina da Janssen, não permite essa vacinação neste momento e, portanto, seria importante encontrar aqui uma solução, porque são pessoas que se querem vacinar e que têm tido dificuldade até no contato com as unidades de saúde e com os serviços de saúde para poder fazer esta vacinação. Uma segunda questão sobre as reações adversas e a questão prende-se com dificuldades que os cidadãos também têm registado. Estou a falar de reações adversas mais comuns, da febre, das dores de cabeça, mas que ainda assim deviam ser sinalizadas, como é óbvio, para termos um diagnóstico da realidade e que têm também tido dificuldades na sinalização dessas reações adversas. O que eu gostaria de perguntar é qual é que é o procedimento que está previsto para estas situações. Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa. Não corra porque ainda tem tempo. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tenho duas perguntas muito curtas. A primeira tem que ver com as férias, mas agora do ponto de vista de recursos humanos nos centros de vacinação. Sabemos que é uma altura em que também os profissionais de saúde marcam as suas férias e, portanto, como é que se tiver as vacinas que gostaria, como é que pretende manter o ritmo de vacinação? Ou se tem alguma solução já desenhada com o Ministério da Saúde. E, finalmente, como há bocadinho também nos disse que, infelizmente, estava com maior fornecimento da AstraZeneca para a compensação do início do período de fornecimento, mas que estas agora não têm propriamente público, eu perguntava-lhe se entrarão, então, no estoque de vacinas às quais Portugal está obrigado, por via dos compromissos com a União Europeia, ao processo de doação. Nós, supostamente, até ao final deste ano, teríamos que doar 900 mil vacinas, no acordo que temos com a União Europeia. Pergunto se confirma que vamos fazer esta doação, se a AstraZeneca vai fazer parte agora desse envio e como é que pretende, nesta consideração de que não temos assim tantas vacinas sobrantes, garantir este processo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto às senhoras e senhores deputados que estão a participar remotamente se querem usar da palavra. Não? Não há inscrições? Muito bem. Então, passo desde já a palavra ao senhor coordenador da Task Force para responder, por favor. Muito obrigado. Portanto, agradecer em nome de todos que estão a vacinar neste momento e de todas estas equipes multidisciplinares os elogios que foram feitos e respondendo diretamente também às questões ainda colocadas. Dificuldades de novo agendamento depois de ter estado, por exemplo, agendamento online. O que nós fizemos agora foi libertar, porque esse processo que estava em base de dados evitava, para não haver duplos agendamentos, que a pessoa se fosse agendar num outro processo. O que nós fizemos é que se a lista de espera dessas pessoas não conseguir ser agendada em 5 dias, a pessoa é liberta para fazer outros agendamentos. Isso é uma coisa relativamente recente e julgo que com esse processo termos resolvido de alguma forma esses bloqueios que havia e que foram reportados por muita gente, também a nós, e que nos estavam a preocupar. E com o novo processo de agendamento, que é por senhas, tentar de alguma forma encontrar sistemas flexíveis que de uma forma ou de outra se adaptem às necessidades específicas de cada utente. Sobre as reações adversas, normalmente há um esquema de vigilância farmacológica e das suas reações que está montado nos centros de vacinação. E isso tem a ver com o Infarmed e se houver questões ou reações para lá dos 30 minutos, e que pode acontecer naturalmente, e algumas queixas têm a ver com febres e com dores, etc., dores nas articulações, essas queixas podem ser dirigidas ao Infarmed, queixas ou reportes dirigidos ao Infarmed que os processa depois estatisticamente, e o Infarmed tem feito isso, porque eu pelo menos tenho acesso periodicamente a esses dados e, portanto, esses dados estão a ser recolhidos.
Sobre as férias e os recursos humanos, nós, quando calculamos os 4.700 elementos necessários das diversas especialidades para fazer este processo, calculamos com 20% de folga para uma vacinação de 100.000 pessoas com capacidade de ir até picos de 150.000 pessoas. Nós, quando estamos a vacinar, neste momento, nos 98.000, portanto, 95.000, e nestas semanas mais calmas, os centros de vacinação atuam imediatamente, folgando pessoal e reagindo muito rapidamente, tentando folgar as suas equipes, que estão, como é evidente, também saturadas deste processo, de maneira a termos a resiliência suficiente para o levar até ao fim, pelo menos setembro, outubro, com grande esforço das pessoas, como é evidente. No entanto, também dizer, da minha impressão pessoal, de circular nos centros e falar com as pessoas e com os enfermeiros e com os médicos auxiliares que estão nos centros, há uma grande adesão das pessoas ao processo. E estou a dizer das pessoas que estão no processo a servir o nosso público. E essa adesão mostra um elevado espírito de empenho e de missão de todas as pessoas que estão neste processo, a que eu tenho uma elevada admiração. Enquanto militar, uma das coisas que aprendi é que o espírito de missão não é exclusivo dos militares e, portanto, fico muito contente de assistir a isso. Mas claro que sim, as pessoas vão ter férias e descansos e vamos tentar gerir isso da melhor forma possível, sem prejudicar o processo. Sobre a AstraZeneca, na realidade nós já doamos cerca de 220.000 vacinas, temos previsto doar o equivalente, mais o equivalente dessas 200.000 para segundas doses e estão previstas fazer mais doações. Portanto, eu julgo que nós já começamos a cumprir essas metas também europeias e assim a AstraZeneca para já é a vacina mais disponível para fazer essas doações e é a vacina que tem sido utilizada para essas doações, mas haverá outras certamente que entrarão nesse processo e cada vez mais. Aliás, para responder também uma pergunta que ficou no ar, eu se calhar não respondi também depois de forma cabal, o processo das vacinas, este período inicial é o período de maior escassez. Quanto mais andarmos no tempo, mais as farmacêuticas vão produzir mais vacinas e terem capacidade de resposta. Portanto, é natural que no quarto trimestre e depois mais tarde estejam disponíveis no mercado internacional e na Europa vacinas em quantidade suficiente para as terceiras doses e para o que tiver que ser feito, se houver necessidade disso. Muito obrigado pelas perguntas e pelos cumprimentos que nos mandaram através de mim para toda a equipe que está a trabalhar no processo de vacinação. Senhor Coordenador, muito obrigada. Continuação de bom trabalho, boa saúde e cumprimentamos toda a equipa da Task Force por este esforço em vacinar toda a população portuguesa e toda a população que está em Portugal. Portanto, agradecemos e desejamos a continuação de bom trabalho. Está assim terminada esta audição. Senhoras e senhores deputados, não temos mais agenda na nossa ordem de trabalhos. Queria só informar-vos que para a semana, penso que terça, quarta-feira, vamos enviar os textos para poderem consultar, dando um prazo. Se nada disserem, nós consideramos que a redação final fica fixada. Mas daremos sempre, obviamente, um prazo como à semelhança do que fizemos já também nos outros anos. Não sei se tem mais alguma questão a pôr. Não? Pronto, então eu espero que possam descansar um pouco nesta interrupção dos trabalhos. Estaremos sempre disponíveis para, ou por mail ou por telefone. Há sempre alguém que está disponível para atender todos os senhores deputados e, portanto, bom descanso, boa interrupção dos trabalhos. Voltamos assim que
for possível. Penso que em setembro ainda não está marcada pela Conferência de Líderes qual será a data para podermos agendar a primeira reunião da Comissão. Muitas vezes fazemos antes do início da sessão, não sei se será esse o caso, mas entraremos em contacto. Este também é um ano especial, portanto, muito obrigada, boa saúde para todos e bom descanso, pelo menos neste início desta semana. Faz favor. Sr. Deputada Paula Santos, quer dizer alguma coisa? Não? Então, bom, terminamos a nossa reunião.